Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Denis, aluno da FECAF. Estou aqui para apresentar um portfólio onde nós temos uma problemática que uma faculdade precisa criar um sistema de armazenamento de informações sobre seus alunos, cursos, matérias e professores para que seja possível realizar controles básicos como montar turmas e gerenciar notas dos alunos. Então existe uma problemática a qual foi levantada e podemos observar aqui. Primeiro, eu me dei ao trabalho de entender a problemática e responder as primeiras questões conforme o template desse portfólio. Então, pausando aqui, vocês podem ver no detalhe, mas basicamente a gente precisa entender a necessidade desse cliente, que no caso é uma faculdade. Então a gente precisa armazenar alguns dados voltados à faculdade, como professores, alunos, turmas, notas. A gente precisa identificar que tipo de informações serão armazenadas. Como a gente fala de aluno, que tipo de dado eu preciso desse aluno, o nome, o endereço, a idade e afins. O mesmo para professores, o mesmo para cursos e por aí vai. Quais os dados eu preciso guardar referente a o que a gente vai chamar de entidade. Eu vou explicar mais para frente o que seria cada uma dessas entidades e o que nós faremos com esses dados armazenados, né? Como controle de matrícula, acompanhamento de desempenho, seja do aluno, seja do professor, seja da faculdade, e levantamento de dados, né, para tomadas de decisões por parte da faculdade. Então, depois de responder todas essas perguntas, essas questões aí dessa problemática, eu criei um modelo conceitual, né, onde eu defino quais são as entidades. As entidades dessa problemática a gente entende como o aluno, o curso, a matéria, o professor, a turma e a nota. E aí, para que a gente consiga relacionar tudo isso, foi necessário criar mais uma entidade chamada aluno e matrícula. Então, os atributos de cada um a gente pode ver aqui pausando o vídeo, mas eu vou dar detalhe somente de duas entidades para que o vídeo não fique muito extenso. No caso de aluno, os atributos são o ID do aluno, sendo a primary key, uma chave primária, uma chave de relacionamento, o nome, o CPF, a data de nascimento, o endereço, o e-mail, o status, se o aluno é ativo, se o aluno tem a matrícula trancada, se um aluno é formado, o ID do curso, que é uma chave estrangeira para relacionar com outra entidade, outra tabela, a data da matrícula e a data de conclusão. Esses são os atributos da entidade do aluno. No caso da entidade do curso, nós temos os atributos do ID do curso, com a primary key, o nome, a descrição e a duração. Mais para frente a gente pode ver qual é o tipo de dado de cada atributo desses, né? Sendo o nome, por exemplo, um varchar, sendo a data um date e por aí vai. Após a criação desse modelo conceitual, a gente precisa desenhar um diagrama, né? E agora, falando um pouquinho sobre o nosso modelo lógico, que ele nada mais é do que um diagrama do nosso modelo conceitual. Então, a gente elabora um conceito e, a partir disso, cria um diagrama. Bom, vamos lá. Aqui a gente detalha os relacionamentos e as cardinalidades, né? Pegando aqui como exemplo as tabelas de extremidades do nosso sistema, que são a tabela aluno, essa primeira, e a tabela curso, onde o relacionamento entre elas é através da tabela alunos matriculados. Essa aqui. Essa tabela ela tem chaves estrangeiras que relacionam tanto com a tabela curso quanto com a tabela alunos. E no caso das cardinalidades, a gente tem uma condição de muitos para muitos, onde um aluno ele pode se matricular em vários cursos e um curso pode ter vários alunos matriculados. No caso do aluno, o aluno ele pode estar matriculado em 0 ou muitos cursos. E no caso do curso, o curso pode ter muitos alunos ou 0 alunos. E a gente consegue ver isso através dos símbolos que a gente tem ligando as nossas tabelas. Cada símbolo aqui tem uma representação
é preciso que vocês conheçam um pouquinho os significados de cada um desses símbolos para que fique mais claro, mas eu não vou dar detalhes aqui para que não fique muito extenso o nosso vídeo, mas com esse print aqui a gente consegue detalhar tudo. Partindo agora para o nosso modelo físico, que nada mais é que o nosso código. Eu vou explicar aqui a estrutura desse código usando o exemplo da tabela alunos, porque se eu for falar de tabela por tabela também vai ficar muito extenso. Bom, vamos lá. Para criar o nosso database primeiro, a gente precisa usar o comando created database mais o nome do nosso database, que no meu caso é db_faculdade_fecaf. Então esse aqui é o modelinho do código inicial. A gente vai criar um database. Criado o database, a gente precisa setar qual database a gente vai usar, porque a gente pode ter vários databases, né? Então a gente precisa selecionar um para começar a trabalhar em cima deles. No meu caso, a gente usaria esse comando use e o nome do database. Use database. A partir disso, rodando esse comando, a gente começa a trabalhar em cima do database criado. Então vamos lá. Agora a gente pode começar com a criação das tabelas. O comando é o create table, seguido pelo nome da tabela que você quer criar. Se vocês repararem aqui no meu código, eu uso um prefixo tbl underline. Então, em todas as tabelas eu tenho esse prefixo. Aqui no meu caso da tabela aluno é create table tbl underline aluno. E aí nas linhas seguintes a gente começa a referenciar os nossos atributos. Aqui nessa linha eu tenho o ID do aluno. O ID do aluno eu uso um tipo de dado inteiro, onde é número 1, número 2, número 3, para que cada aluno tenha um ID exclusivo. E eu também uso o auto-increment para que o meu próprio database, a partir do momento que eu faço uma adição de um novo aluno, o próprio database já seleciona o próximo número. Assim a gente não tem problema de repetição e acaba facilitando, né? Ou melhor, dificultando a possibilidade de um erro manual aí. E além disso, a gente tem um primary key, ou seja, esse ID é a chave primária dessa tabela. A chave primária a gente vai entender que ela faz o relacionamento com outras tabelas. No segundo atributo a gente tem o atributo nome. O tipo de dado é um varchar com capacidade de 255 caracteres, onde a gente pode criar um nome com um limite, né, de até 255 caracteres. E ele é um not null, ou seja, esse campo ele nunca pode estar vazio. Se a gente fizer um update ou um insert de dados aqui e o campo nome estiver vazio, o nosso MySQL vai devolver um erro. Aqui no CPF a gente tem um varchar também com 11 caracteres, que é a quantidade de dígitos de um CPF. Ele é um unique, not null, ou seja, o CPF ele tem que ser único, ele não pode ser repetido. E o not null, como a gente usou no exemplo do nome, ele também não pode estar vazio. A data de nascimento a gente usa um tipo de dado do formato date, que é uma data. No endereço a gente usa um varchar com capacidade para 255, e-mail a mesma coisa, telefone um varchar 15. O status, a gente usa um enum setando ativo, trancado ou formado. São as opções que a gente tem de status do aluno. Ou ele é um aluno ativo, ou ele é um aluno com a matrícula trancada, ou é um aluno formado. Aqueles alunos que entram aqui no nosso sistema só para consultar histórico ou para consultar certificados, reemitir certificados. No caso do ID do curso, a gente tem um campo de int, data da matrícula é um campo date, data de conclusão também é o date. E a gente tem uma chave estrangeira do ID curso. A chave estrangeira, ela faz relacionamento com outras tabelas. E a gente fecha o nosso código da criação da primeira tabela com parênteses e um ponto e vírgula.
Para não ficar muito extenso, a gente entende aqui a estrutura do código para MySQL aqui do primeiro exemplo da tabela alunos, mas se vocês observarem, o conceito é o mesmo, a gente tem a mesma estrutura, claro que cada tabela ela segue o nosso modelo conceitual e lógico. Então basta seguir o que a gente criou de conceito e o que a gente definiu no diagrama como lógico, seguir a nossa estrutura de código e assim nós temos o nosso código MySQL completo. E agora, para concluir, nós temos que esse banco de dados desenvolvido aqui, ele atende às necessidades da faculdade, né? Então é possível armazenar e organizar os dados acadêmicos de forma eficiente. O modelo conceitual ele foi transformado num modelo lógico e o modelo lógico ele foi detalhado aqui no modelo físico, como nós podemos ver no código. Com isso, o nosso sistema ele é capaz de gerenciar matrículas, acompanhar o desempenho dos alunos, gerar relatórios de performance, além de permitir consulta, né, por alunos, professores e administradores. Então, todo mundo que tenha uso do nosso sistema, independente do nível, ele pode fazer as consultas conforme as suas permissões de políticas de segurança, né, claro. Mas o nosso sistema foi pensado tanto nos administradores da faculdade, quanto nos professores e nos nossos alunos. Dessa forma, a gente atende aí todos os problemas do nosso cliente, que no caso é uma faculdade, e a gente entrega uma solução aqui. Muito obrigado.